da música vão estar tocando prelúdio, e este é o momento de nós curvarmos a nossa cabeça e buscarmos a Deus em oração. Deus Santo, nós louvamos o seu nome, Senhor Deus, por mais esta manhã que o Senhor nos deu, por mais este domingo, Senhor Deus, em que podemos nos reunir aqui, Senhor Deus, te prestar culto, Senhor Deus, te prestar adoração, Senhor, e que nessa escola bíblica dominical, Senhor Deus, a gente possa aprender, Senhor Deus, da sua palavra, o Senhor possa estar dando graça, Senhor Deus, de sabedoria ao pastor Denis, Senhor Deus, na ministração da aula, dos professores, Senhor Deus, das crianças, Senhor Deus também, Senhor, e que a palavra de Deus possa estar, Senhor Deus, no nosso coração, Senhor, frutificando e germinando para a honra e glória do seu nome. Aceite a nossa adoração, o nosso louvor, que seu nome seja glorificado aqui nesta manhã. No nome de Jesus nós oramos, amém. Agora eu convido a igreja a ficar de pé e abrir a Bíblia no Salmo de número 87. Salmo 87, Jerusalém, amada de Deus. Salmo dos filhos de Corá, cântico. Vou ler os versos ímpares e os irmãos responderão lendo os versos pares. Fundada por ele sobre os montes santos. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão. Todas as minhas fontes são em ti. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos louvar a Deus com um hino firme nas promessas.
Amém. Senhor, muito obrigada por essa manhã tão linda que o Senhor nos deu. Obrigada porque nós podemos estar aqui reunidos, Senhor, para glorificar Teu nome, para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, para aprendermos a Tua palavra, Deus. Muito obrigada por essa igreja, muito obrigada porque o Senhor nos salvou, que nós temos a esperança de estar contigo, Senhor, e também do Teu cuidado conosco aqui. Nós te agradecemos por esse dia, Senhor, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. A palavra agora está com o pastor Denis. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na nossa vida. Amém. Eu dei um bom dia agora que o Thiago até abaixou o microfone lá. Falei, o que é isso, pastor? Né? Eu falei alto demais mesmo, Thiago. Irmãos, muito bom vê-los, muito bom estar na igreja do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na nossa vida. Amém, queridos? Amém. Uma semana começou para nós de maneira difícil, né? Nós iniciamos a semana da maneira mais abençoadora que a gente pode iniciar, né? Que é louvando o Senhor e adorando no domingo. Mas durante a semana nós ficamos sabendo do falecimento do senhor Abel, irmão da dona Sueli, do irmão Fernando e do irmão Aníbal. E vamos lá, irmãos, vamos lá consolar a família, né? Então eu coloquei no grupo para os irmãos, né? Ele teve um infarto e teve as sequelas do infarto. Ele até voltou, mas que eles costumam dizer voltar, né? Reanimar, ter alguns ânimos ainda no corpo, mas logo depois faleceu, né? Então foi um infarto que fez com que ele fosse para o hospital e houve a desconfiança que fosse um AVC, mas acabou falecendo, né? O senhor Abel, nos últimos meses de vida, né, dona Sueli aqui pode também me ajudar nessa explicação para os irmãos, nos últimos meses de vida, ele começou a estar mais sensível às coisas do Senhor, né, dona Sueli? Isso foi algo que tranquilizou o nosso coração. Ele esteve envolvido com seitas que parecem ser igrejas cristãs e não são, né? Mas eu lembro muito de um almoço que a dona Sueli falou que eles estiveram lá na casa dela e falou sobre o Senhor para ele, e ele estava mais sensível mesmo as coisas do Senhor. E no falecimento dele, uma filha dele, a Fabiana, mora em São Paulo, né? A Mariana mora aqui em São José dos Campos, é membro na Igreja Maranata. A Fabiana é membro na Igreja Batista Memorial em Cotia, né? E a Fabiana chegou, né? Ela chegou na terça mesmo, né, dona Sueli? Na terça-feira, né? E aí, queridos, ela pôde acompanhar o pai na saída do hospital da Clínica Sul para o Vila
o Hospital da Vila, depois voltou para o Clínica Sul. E teve um momento que ele estava muito agitado e a médica até pediu para que elas fossem ver o pai, né? Os médicos já sabem, né? Assim, já imaginam, né? Que seja o momento da partida, né? E chamou que as duas estivessem lá com eles. As últimas palavras delas para o senhor Abel foram relacionadas ao Senhor Jesus, né? Dele realmente pensar, refletir sobre tudo aquilo que ele ouviu do Senhor e crer no Senhor, né? E visto ele, segundo a Mariana me disse, né, que ela quis deixar claro para ele que assim, ele estava indo para o Senhor, né? E foi um momento muito particular para as duas, né? As duas filhas, né? Tiveram nesses últimos instantes de vida. Logo após ele teve uma parada, os médicos tentaram ressuscitar, ele voltou, mas depois ele faleceu. Opa. Aí. E qual foi, queridos, o que Deus colocou no meu coração? A Mariana, né, pela nossa familiaridade, né? Mariana é sobrinha da dona Sueli, né, prima da Fernanda. E eu tive alguns contatos com o senhor Abel, né? A gente teve algumas boas conversas, né? A mesa onde os estudos são produzidos foi feita pelo senhor Abel, um excelente marceneiro, né? Excelente marceneiro. Essa mesa, só para os irmãos terem uma ideia, tem cerca de 20 anos, né? Fico até pensando assim, se eu troco o tampo da mesa, né, porque o tampo é o que mais, né? Mas o tampo é tão bom, queridos, que eu falo assim, eu não quero mexer naquela mesa. Já pintei para continuar com a mesa lá, né? Então, o que eu pude falar a elas, né, e a todos que estavam lá presentes, né? Os momentos que eu tive com o senhor Abel, que foram momentos muito bons, queridos. Foram conversas, assim, muito boas. E ela a Mariane pediu para que eu falasse, né? No momento lá mesmo ela sendo membro da Igreja Maranata, pela nossa proximidade, né, e familiaridade, ela pediu para que eu falasse. E foi um tempo precioso, queridos. Tempo precioso, elas compartilharam que foi um consolo do Senhor, né, essa administração da palavra naquele momento. E foi uma benção poder falar assim para a família e aqueles que estavam lá. Tinham bastante gente, bastante amigos dele, assim, familiares, amigos, né, e foi um momento precioso creio que a família foi consolada e agora vem o luto, né, das duas filhas e os familiares também, mas a palavra do Senhor foi pregada, né? Tinham familiares nossos lá que participam de seitas, de novo, que parecem cristãs e não são, né? Que ouviram o evangelho também, né, Dona Sueli? Foi uma bênção, né? Apesar do momento de luto. Mas orem pela família, pelo consolo do Senhor. A Mariana e a Fabiana são as duas filhas que ficaram aí, queridos. Orem por isso. Ok, irmãos? Para a gente dividir para nossas salas, antes disso, tivemos programação com os solteiros na sexta-feira e com os casados no sábado. Foi assim, uma bênção, né? Conversamos sobre coisas de solteiro, sobre a vida de solteiro, sobre os propósitos do Senhor para o solteiro. Interessante que falamos no solteiro sobre casamento também. É interessante isso, né? Claro que nós falamos isso. Foi muito bom para a minha vida. Espero que tenha sido para as irmãs e o irmão que estava também presente. E foi realmente muito bom, né? Espero já o próximo encontro com os solteiros vai ser uma bênção também, a gente poder falar de coisas de solteiros, né? Lembrando que solteiros, aqueles que não estão mais casados, viúvos, são convidados para estar nesse período com os solteiros, né? Na nossa próxima programação em breve. E ontem os casais, foi muito bom, tivemos quase 100% dos casais, foi uma bênção, a gente poder refletir sobre o casamento, a importância de agradar um ao outro e agradar ao Senhor no casamento. Foi muito bom. Comemos juntos, tivemos uma brincadeira, ontem estendeu um pouquinho o horário, né, mas nós estamos até repensando na próxima vez começar mais cedo, né, vamos começar às 18 horas, e aí a gente consegue aproveitar mais esse tempo. Deus abençoe os irmãos todos que serviram, né, e nos serviram durante esses dias aí, que Deus os abençoe ricamente. Ok, queridos? Lembrando, semana que vem, primeiro domingo do mês de julho, nosso almoço, né, ceia do Senhor. Então nós continuamos a nossa programação Evangelismo, primeiro sábado do mês, né, então às 16h30. E eu quero convidar aqui irmãos que queiram servir no ministério que nós estamos estruturando agora, irmãos, né? Nós já temos esse ministério, só que nós precisamos agora estruturar algumas ações no ministério de recepção, né? Pode ser irmãos e irmãs que queiram recepcionar aqueles que chegam, né? Só que eu estava conversando com o meu irmão João ali, que vai ficar responsável por esse ministério de recepção, né? As atividades que quem está na recepção
vai abençoar a igreja, né? Em termos de deixar tudo assim preparado e organizado, e também o fechamento da igreja. Então vai ser responsabilidade do Ministério de Recepção, mas nós vamos ter uma reunião onde nós vamos dizer tudo isso, passar todas as coordenadas, como é que vai funcionar. Aqueles que nos visitam, o Ministério de Recepção tem que estar atento a isso, né? Então o João vai estar liderando esse ministério, e em breve, queridos, vamos fazer uma reunião com os voluntários. Então, se você falar assim, pastor, eu queria receber pessoas aqui, né? Eu queria estar na recepção, ajudar, né? Quando chega alguém, indicar onde a pessoa vai sentar. Então, procure o irmão João, hoje mesmo, dê o seu nome, que o mais breve possível nós vamos fazer a recepção. Hoje nós estamos com o irmão João, o irmão Jonatas, o irmão Ângelo, né, que estão ali na recepção. Às vezes eu vejo que alguns irmãos vão lá, o Ricardo já foi também, Messias, né? Mas nós queremos agora organizar. Então esse ministério vai ser o próximo ministério que nós vamos deixar assim, redondinho, para ficar organizado para a honra e glória do Senhor, tá bom? Então o Ministério de Recepção provavelmente semana que vem, se não semana que vem, a outra, teremos uma reunião. Mas hoje você já procure o João, sendo homem ou mulher, tá bom? Que queira servir nesse ministério, né? Por favor, procure o João e nós vamos fazer, reestruturar o Ministério de Recepção, tá bom? Que não é diaconia, tá? Algumas igrejas tratam como diaconia. O trabalho do diácono não é esse, né? De receber pessoas. Esse ministério é recepção. Diaconia é um outro ministério, tá? Diáconos também podem servir na recepção, mas diaconia é uma outra coisa. Nós vamos ter um ensino sobre diaconia também, né, em breve. Então, não é diaconia, é recepção, tá? Só para ficar claro essa divisão de papéis ali. Ambos são importantes para a igreja, claro. Vamos nos dividir para a nossa sala. Tenham todos uma excelente aula. Muito bem, queridos. Peço a você que abra sua Bíblia no livro de Jonas. Eu quero ler o capítulo 1 com você. Vamos lá, vamos no livro de Jonas. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Quero ler o capítulo 1. Peço que você acompanhe a leitura. A minha tradução revista e atualizada. Peço aos irmãos que acompanhem, por favor. Eu vou ler todo o capítulo 1 do livro de Jonas, tá? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele do navio e lhe disse: O que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra, e de onde, e de que povo és tu? E ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste?
pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa nos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de iniciarmos cantando louvor ao Senhor, orando, Senhor Deus, lendo a Tua palavra. Que bênção, Senhor Deus, iniciar assim a nossa semana. Abençoa, Senhor Deus, a nossa aula aqui, a aula do Ministério Infantil também, Pai, para que crianças sejam ensinadas com relação ao Teu Filho Jesus, ao Evangelho, ao Senhor mesmo, Pai. E que nós aqui aprendamos cada vez mais para a Tua honra e glória, Senhor Deus. Abençoa-nos, carecemos da iluminação do Teu Espírito. É que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós temos aqui, então, no primeiro capítulo de Jonas, e muita coisa acontece aqui, vindo a palavra do Senhor. O que o Senhor diz a Jonas? Exatamente. Vai e faz o quê? Prega para ela. Prega contra ela. Prega por quê? Isso, queridos. A Bíblia ela nos traz essa ideia de medida, até uma certa medida. Chega uma certa medida, atingido o seu limite, o Senhor age. Então, o Senhor sabia da maldade de Nínive, sim ou não? Sim. Essa maldade chegou até o Senhor, a ponto do Senhor falar assim: eu vou agir agora em Nínive. E Deus escolheu quem para ir pregar? Jonas. Jonas era da onde? Ele era lá do Reino do Norte, de Gat-Efé, lá. Então, Jonas estava pregando no período de Jeroboão II. Então, qual era a característica do Reino do Norte? Qual a característica do Reino do Norte? A idolatria, não servir ao Senhor, injustiça social, é isso que aponta infidelidade, é isso que aponta Amós e aponta Oséias, que foram os 2 pregadores do Reino do Norte. Qual era as características? Qual era? Era a principal característica que aparece em todos os reis do Reino do Norte. Dos 6. Qual era a principal característica deles? A principal que aparecia. Sempre quando falava dos reis do Reino do Norte, falava uma frase com relação a isso. Fez mal perante o Senhor. Eles não andaram com Deus. Então, Jonas já veio de um contexto onde ele era o profeta do Senhor, falando a um povo que não escutava a Deus. Falando ao povo que sabia do rei de Israel, sabia do Deus verdadeiro e único, mas não servia a Deus. Então, Jonas já sabia da dureza do coração do homem, sim ou não? Jonas era um profeta do Senhor. O livro de Jonas deixa claro que ele era um profeta do Senhor. Então, vamos pensar aqui, queridos. Veio a palavra do Senhor a um profeta do Senhor, profeta esse que sabia da realidade do coração humano, visto que ele estava servindo a Deus no Reino do Norte. No período de um rei que não servia a Deus, andava porque ele fazia mal, fazia mal perante o Senhor, diante de um povo que os irmãos afirmaram, idolatria, infidelidade, justiça social.
Ou seja, essas coisas, né? Essas coisas, elas faziam parte do pregador, do entendimento do pregador, importante, né? Então, ou seja, quando Jonas saía para pregar, era claro, isso é importante, queridos, era claro qual o papel que ele teria. Ele iria pregar, mas ele iria pregar para um local específico. Qual local que era esse? Nínive. Há 2 aulas nós vimos quem era Nínive, né? Nós vamos olhar novamente, vamos repassar esses textos que nós olhamos, né? Sobre Nínive. Então estamos entendendo aqui o livro de Jonas, né? Estamos entendendo o contexto que fez com que Jonas tomasse uma decisão no versículo 3. Qual que foi a disposição de Jonas no versículo 3 e qual foi a disposição ordenada por Deus no versículo 2? Vamos lá, vamos começar pelo versículo 2. Qual era a disposição que Deus havia dado como mensagem para que Jonas tivesse? Oi? A disposição de ir para Nínive. Então, dispõe-te, levanta e vai pregar para Nínive. Essa era a disposição do versículo 2. Qual que foi a disposição de Jonas no versículo 3? De fugir para Tarsis, né? Então, isso para nós deve ficar marcante, queridos. Vamos lá. Nós estamos aqui, mais ou menos aqui, tá? Aqui. Vamos colocar aqui. Mais ou menos aqui. Aqui. Então é a linha imaginária, tá? Aquela linha imaginária. Onde que é o Reino do Norte? No norte, né? Tá certo. Onde que era o Reino do Norte? No norte, né? Aqui então nós temos qual cidade? Samaria. Muito bem. Capital do Reino do Norte. Eu fiz muito perto aqui, mas para a gente ter uma ideia mais ou menos aqui, a Nínive. Certo? Então aqui, mais ou menos para a gente ter uma ideia, esse desenho está mais ou menos em 3D. Tá bom? Então para a gente ter uma ideia mais ou menos aqui, eu vou tentar aqui. Tá, mais ou menos, tá? Bem mais ou menos, né, pastor? É, mais ou menos. Então nós temos aqui, que mar que é esse mesmo? Mar Mediterrâneo, ou Mar Grande, né? Mar Mediterrâneo. Mais ou menos aqui, para a gente ter uma ideia, a Jope. A Jope. Eu quis colocar lá no cantinho, porque é mais ou menos aqui a Tarsis. Ok? E aqui a Nínive. A disposição do versículo 2. Que Deus diz para Jonas. Qual que era a disposição? Opa! Mais ou menos, queridos. Ok? A disposição do versículo 3 de Jonas. A intenção era essa. Misericórdia. Mais ou menos de 3 a 4.000 quilômetros. Eu acho que ele queria fugir mesmo, né? Ele foi para o outro extremo. Só para a gente ter uma ideia. Mas, queridos, nós lemos na nossa outra aula, peço que você leia, por favor, esse versículo. Versículo 7 do Salmo 139.
onde, queridos? Salmo 139. Como fugir? O Salmo 139 diz isso. Se eu vou lá no mais profundo abismo, se eu subo ao céu, não tem como fugir. Mas no coração do Jonas fala, eu vou fugir. Eu não vou me dispor a ir para Nínive. Eu vou me dispor para ir para lá para Tarsis. E aí o que ele faz? Ele paga para ir para lá, não foi? Ele financia a viagem dele. Acontece que no capítulo 1 começa a aparecer alguns detalhes assim importantíssimos. Olha só, versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles. Então não foi um barco para ele sozinho, né? Tinha pessoa no barco. No capítulo 1, Jonas diz algo. Pensa comigo. Jonas pega um barco em Jope para ir para a região de Tarsis. E nesse barco, ele paga a passagem dele e ele vai com eles. Não é isso que diz o versículo? Tinha mais pessoas no barco? Isso é importante. Informação importantíssima. Ele não pegou uma canoa e falou assim, eu vou remar. Tinham pessoas dentro do barco. Mas no capítulo 1, o Jonas diz que por causa de quem que aconteceu aquela tempestade? Por causa de quem? Deles ou dele? Então a ida dele, aquele mal que estava sucedendo aos marinheiros, foi causado por quem? Por Jonas. Interessante isso, queridos. O pastor não tinha me atinado ao eles ali, mas ele estava lá, para longe da presença do Senhor. Vamos lá, nós vamos voltar ao que nós já vimos aqui. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Versículo 2. Jonas, eu vou abrir para você rapidamente 2 Reis, capítulo 14. Eu quero que você preste bem atenção nesses versículos. 2 Reis 14, 23. A palavra do Senhor diz assim, preste atenção. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta, o qual era de Gate e Efé. Então, ou seja, o Jeroboão II fez igualzinho o Jeroboão lá da divisão do reino, que fez o quê naquela época da divisão? Que Roboão cuidou do reino do sul, Jeroboão do reino do norte. O que fez Jeroboão? Uma das coisas que fez Jeroboão. Oi? Pode falar, irmão. Os bezerros para serem adorados em Dan e Betel. Essas duas regiões aqui. Dan e Betel. Por quê? Quando alguém fosse adorar em Jerusalém, não descia, porque não precisava descer. Fazia adoração em um dos bezerros ali, estava tudo certo. Introdução da idolatria. O texto está dizendo que o Jeroboão seguiu o mesmo caminho. Aquilo que a gente falou no início da aula. Aquele rei que não servia ao Senhor. Então, Jonas, que era um profeta que aparece aqui, 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, era um profeta do Senhor. O Senhor falou por intermédio de Jonas, esse Jonas do livro. Então, como eu disse aos irmãos no início, ele tinha esse contexto de idolatria e saber que o coração do homem é duro. Ele servia a Deus num período onde um rei de Israel
como era característica dos reis de Israel, não servirem a Deus. Então Jonas, nós entendemos um pouco da característica do Jonas. O Jonas sabia o que era um coração idólatra. Mas em Nínive, nós olhamos para o capítulo 3 de Naum, não foi? Vamos olhar esse texto novamente. Tem o nosso amigo aqui pensando. Ó. Então Jonas está indo para Nínive. Aliás, não está indo, né? Até então. Nós estamos no capítulo, versículo 3. Alguém leia, por favor, esses versículos. Essa é a característica de Nínive. Aí você fala, pastor, mas eu também não queria pregar em Nínive. A questão não é o seu querer. A questão é que Jonas é um profeta do Senhor. O profeta do Senhor é chamado para fazer esse trabalho. De ir em tal região ou ir em tal região. E o Senhor vai conduzindo segundo a sua vontade. Por isso, irmãos, que é importante de nós entendemos o nosso papel. Porque senão, a gente fica pensando, quem faz o trabalho do Senhor? Eu vou fazer uma pergunta para você. Seja sincero. Quem você acha? Assim, uma pessoa que você fala assim, essa pessoa faz o trabalho do Senhor. Quem você acha? Seja sincero. Fala uma. É assim, deixa eu explicar. Não é falar o nome da pessoa. O trabalho que ela faz. Fala assim, essa pessoa faz o trabalho do Senhor. Diz qual é o serviço. Pastor, não quero me comprometer. Aquilo que Deus deixou para fazer. Oi? O pastor. Quem mais? O missionário. A mãe também não está fazendo o trabalho do Senhor? Quem mais? Então, vamos dar nome para esses todos aí. Os cristãos, mas vamos dar nome para essas funções. Vamos lá. O padeiro, o pedreiro, o vendedor. Por que nós falamos assim? Olha, o pastor faz o trabalho do Senhor. Eu falo uma coisa para vocês, particularmente. Eu creio que o meu papel nessa terra é o trabalho mais honroso que um homem pode fazer. Eu não estou falando que eu sou melhor que nenhum homem aqui, irmãos. Os irmãos sabem disso. Eu estou falando do trabalho que eu faço, o trabalho mais honroso que um homem pode fazer nessa terra. Porque o que eu estou pregando aos irmãos, ensinando aos irmãos, tem peso de eternidade. Agora, diz que um sapateiro chegou para o Lutero. Deus acabou de converter o coração desse sapateiro, e aí o sapateiro falou para o Lutero, Lutero, seguinte, eu quero servir ao Senhor, eu quero servir a Deus, eu quero dedicar minha vida ao Senhor, eu quero fazer a obra do Senhor. E aí, creio eu que a resposta que ele estava esperando era, vai ser um missionário, vai ser um pastor, né? Sabe qual foi a resposta de Lutero? Faça um bom sapato e venda por um preço justo. Olha isso, queridos. Por isso que quando uma mulher decide ser dona de casa, ela precisa entender a bênção que é servir ao Senhor, cuidando da sua casa, cuidando do seu marido, cuidando dos filhos. Ela precisa entender a bênção que Deus deu a ela de ser mãe, de ser esposa. Ela precisa entender que aquele feijão que ela tempera, aquela louça que ela lava, aquele pano que ela passa, é tão importante quanto o trabalho no campo de missões. Por que seria diferente? Por que nós olhamos para alguns papéis que Deus designou e falamos que eles são mais santos? De novo, eu não posso comparar o trabalho que eu faço com o administrador de empresa, por exemplo. Eu não posso comparar. O trabalho que eu faço, e isso não tem a ver comigo,
Tem a ver com o chamado de Deus na minha vida. O trabalho que eu faço é muito mais honroso que qualquer trabalho, que é pregar o evangelho e falar das coisas eternas. É isso. O trabalho em si, não a pessoa. A pessoa é um vaso usado por Deus. E eu agradeço a Deus por ter sido chamado. Ponto. É isso. Mas o seu papel é importantíssimo. É importantíssimo. Nós honramos a Deus com pessoas que vão para o campo missionário. Amém por isso. Nós honramos a Deus, pastores, professores, professoras, que vão servir a Deus na igreja. Amém por isso. A questão, queridos, é entender que cada um tem o seu chamado. Quando você não entende que você é um funcionário que precisa ser o melhor funcionário da sua empresa, que precisa ser o testemunho. Ah, não. Eu vou ser bênção quando eu for um pastor. Eu vou ser bênção quando eu for um missionário. Perdeu o propósito do trabalho. Perdeu o propósito do trabalho. Está fazendo aquilo que preparou para você fazer naquele momento. Você está querendo fugir para Tarsis, quando na verdade a sua Nínive é aquela. Aí você perde aí o trabalho se torna relacionado ao seu patrão, à sua função. Entende, queridos? Eu quero deixar claro isso para os irmãos. Por isso que nós agradecemos a Deus, né, por aqueles que servem ao Senhor no campo missionário, aqueles que servem como teólogos, produzindo livros, literatura, é uma bênção para nós. Aos pastores que servem cuidando do rebanho do Senhor, aos professores de seminário, né, é uma bênção isso, né, apesar que eu creio que o papel do seminário, ele deveria ser feito pela igreja. A igreja deveria formar, né, os seus pastores, mas agradecemos a Deus pelo seminário, que é uma bênção também, que é uma grande ferramenta. Mas, irmãos, o seu papel como dona de casa, o seu papel como trabalhador, ele é o papel que Deus te deu e te chamou para você exercer agora. Pode ser que no futuro você será um pastor, um missionário, um professor, mas se você não estiver servindo ao Senhor agora, onde Deus te chamou, você pode estar tendo um problema muito grande na sua vida. Você pode estar vivendo de maneira infeliz, triste. Importante, nós entendemos. Voltando para o texto de Jonas, Jonas, você vai pregar nessa cidade sanguinária aí. Jonas, você vai pregar na grande Nínive, do império da época, a capital do império da época. É aí que você vai pregar. O seu chamado vai ser fazer esse trabalho, Jonas. Dispor-te e vai a ela. Jonas dispôs, mas para ir para Tarsis. Aí, a gente olhou um pouco sobre a Nínive aqui, né? E a gente começou a destrinchar um pouco, né? Pensar um pouco sobre a Nínive. Lembra lá do adjetivo? O adjetivo é toda palavra que caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, defeito, estado ou condição. Eu dei o exemplo do adjetivo, né? Por exemplo, para mim, eu assim, nossa, meu filho, você é lindo. Eu falei assim, mas só está certíssima com isso, né? Ela é minha adjetiva com esse lindo, né? Eu fico feliz com isso, né? Claro que fico, porque é um adjetivo. Ela vai caracterizando a mim, que sou o substantivo, né? O substantivo é a classe de palavras que se denominam seres animados ou inanimados, concretos ou abstratos, ou os estados, as qualidades e as ações. Então, o substantivo sou eu, né? No caso, então, Denis, que é lindo, segundo a mãe dele, que eu e a minha esposa também espero no Senhor assim, né? Isso é interessante. Por quê? Porque nós vamos olhar agora para a Nínive e pensar nos adjetivos da Nínive. O substantivo vai ser a Nínive, né? Então, vamos lá. O substantivo Nínive é uma cidade sanguinária, toda cheia de mentiras, de roubo e que não solta sua presa. Então, a maldade, a mentiras, a engano, a criminalidade, a perversidade em Nínive. Lá em Naum, capítulo 3. Então, eis o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos. O que há em Nínive? Há poder, a violência, a crueldade, a impiedade. O que há também em Nínive? Tudo isso por causa da grande... Eu pulei um aqui? Não. Ah, tá aqui. Isso, eu pulei. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela encantadora meretriz. O que há em Nínive? A devassidão, idolatria, sedução, desumanidade, depravação, malignidade. Esses são os adjetivos de Nínive.
Então vamos lá, pensar no adjetivo. O que caracteriza a cidade de Nínive? Alguém leia. Nínive é uma cidade. Pode ler. Vai pregar em Nínive, Jonas. Vai pregar em Nínive. Diga, irmã. Oi? Essa é a questão. Sabe por quê, irmã Liana? A senhora está dizendo algo que está em todo o coração aqui. Para nós, obedecer a palavra de Deus é uma luta. É uma luta. Irmãos, é triste. Isso eu estou dizendo triste, porque é triste mesmo. Porque o nosso coração, naturalmente, quer desobedecer. O nosso coração faz o que Jonas diz. Eu vou para essa cidade impiedosa. Eu vou para essa cidade onde a marca dela, o adjetivo dela é crueldade? Não vou. Eu não vou, Senhor. Ela é desumana. Ela é sedutora. Essa cidade eu não vou, Senhor. Ela é enganadora, é mentira, muita mentira. É violenta. Ela é cruel. Vocês prestaram atenção na leitura do texto do versículo 3? Do versículo... Exatamente. Versículo 3. Massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Acontece o seguinte. Aí eu quero pensar com você uma coisa aqui. Quem era Jonas mesmo? Profeta de quem? Que senhor? Que senhor? Dono dos céus e da terra. Que mais? Que senhor? Senhor dos senhores. Soberano. Vamos falar os adjetivos? Se a gente pode dar todo-poderoso. Oi? Onisciente, perfeito, onipresente, misericordioso, aparece muito no livro de Jonas, soberano. Então esses são, se a gente pode dizer assim, os adjetivos. Esses não são os adjetivos, né? São características de Deus, né? Mas pensa bem, eu estou servindo ao Deus soberano, ao Deus onisciente, ao Deus todo-poderoso. Eu vou para Nínive sob a guarda de quem? Salmo 121. Inclusive nós ouvimos um pouco na quarta-feira. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Da onde? Do Senhor que fez os céus e a terra. Lembrando que aquele Salmo 121, né, é um cântico de peregrinação. Eles estavam indo para o templo orar. Então, uma das interpretações desse salmo é que nos montes haviam cavernas. Então, nessas cavernas, saqueadores. Então, ele está passando para ir adorar em Jerusalém. Lembrando, o cântico, o 120 ao 134 são cânticos de peregrinação. Ele está peregrinando. Ele olha para os montes. Ele leva meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Seguindo essa interpretação, se tiver saqueadores aí, nas cavernas. Boa pergunta, irmão, porque eu não sei quem, nós não sabemos quem escreveu o Salmo 120. Mas, possivelmente, pensando nisso, mas eu gostei da conexão aí, viu? É isso mesmo. Ele falou dos edomitas, que poderiam ser um povo que teve, né? Possivelmente. Então, eles estão passando aqui, exatamente escondido lá, como diz Naum, né, que eles ficavam nas fendas lá. De onde me virá o socorro? Da onde? Da onde vai vir o socorro desse Jonas para ir para Nínive? Ele não era um profeta de quem? Do Senhor? Soberano, onisciente, poderoso, misericordioso. Aí, queridos, aí é o propósito do nosso evangelismo, da nossa pregação. Claro que a Bíblia diz assim, o prudente vê o perigo e ele foge de encontro ao perigo, né? Ele é prudente. Acontece que há situações que você precisa, por exemplo, se posicionar.
Eu creio nisso. Ninguém mais aqui crê, mas eu creio. Você vai para Nínive ou vai para Tarsis? É isso que é importante. Então, no nosso coração, realmente há aquele desejo de falar assim, eu não vou para Nínive não. Agora, quando você entende o chamado do Senhor, o que você faz? Você obedece. Por isso, queridos, um grande desafio para nós, todos nós, é obedecer a palavra de Deus. Se a palavra diz isso, e é exatamente o contrário daquilo que você está querendo fazer, vou te dar um conselho, obedeça a palavra. Não siga o seu coração. Essa é a ideia do mundo. Qual que é a ideia do mundo? Siga o seu coração. Meu coração está dizendo isso, pastor. Meu coração. O coração é enganoso. A palavra não é enganosa. A palavra é a verdade. Não é verdade? Sim ou não? Por que muitos cristãos decidem seguir o pecado? Porque eles não creem na palavra. E aí a gente fica na dúvida se eles realmente são cristãos. Porque se a palavra é a verdade, irmãos, quem eu devo obedecer? Importantíssimo isso. Vamos continuar vendo aqui os adjetivos aqui, né? Então, esses são os adjetivos de Nínive. Poderosa, violenta, cruel, impiedosa, maldosa, enganadora, criminosa, perversa, devassa, idólatra, sedutora, desumana, depravada e maligna. Esse era o império da época. Então veio a palavra do Senhor lá para Jonas, né? Então, falei para você que eu fiz 3D o mapa, parte dele aqui está aqui também. Mas é isso aí, né? Veio a palavra do Senhor, vai para Nínive. Não é isso? Vai para onde? Vai para a cidade poderosa, violenta, cruel e impiedosa. Vai para Nínive. Queridos. Versículo 14, alguém leia, por favor. Nós vamos olhar com mais calma esse versículo 14. Mas esse versículo 14, dentro do contexto do capítulo 1, em que momento foi esse? Quem está falando isso? Isso, os marinheiros estavam lá, né? O que eles disseram? Interpreta não, parafraseia, né? Esse texto aí. O que eles disseram? Senhor, por causa dele que tudo está acontecendo. Mas nós não queremos perecer por causa da vida dele. Porque agora, a solução para nós vivermos é o quê? Então, com isso, a solução para eles viverem era Jonas morrer. A solução para a ira de Deus, pensem nisso, será aplacada. Porque quem deu aquela grande tempestade? Deus. A solução da ira de Deus ser aplacada seria a morte de quem? De Jonas. Porque os irmãos há de convir que esses marinheiros aqui, eles imaginavam, jogando esse homem no mar, acabou, vai morrer. Ou você não... Ou agora Deus, né, em muitas outras vezes vai levantando grandes peixes, deparando grandes peixes para engolir os seus servos. Isso aconteceu nesse momento. Foi surpresa para mim e para você. Nós já sabemos porque nós lemos o livro de Jonas. Mas naquele momento para os marinheiros ele vai morrer. Para a gente viver ele tem que morrer. A ideia de sacrifício, olha irmãos, que precioso isso, me emociona, queridos. A ideia de sacrifício já estava na cabeça dos incrédulos. Qual foi uma outra frase que deve te chamar a atenção no capítulo 1 dos marinheiros? Pense aí. E fale, por favor. Isso, temer a Deus. O sacrifício envolvia sangue, exatamente disso. Sim. Sim, eles queriam...
Exatamente. Quisiam dar o jeito deles. Muito bem, para se livrar da morte dele. Irmã Liane? Sabia que o Jonas era culpado de tudo isso aí. Tudo que vocês falaram está certo. Mas eu queria que vocês pensassem o seguinte, uma frase que chama a atenção. Quando eles encontraram o Jonas dormindo? Ao Deus dele. Porque assim, havia uma concepção de que, peraí, essa tempestade não é normal não, gente. Algum Deus fez isso. Algum Deus poderoso. Então, peraí, você que está dormindo aí, clama ao seu. Por quê? Entre outras palavras, pelos nossos aqui não está funcionando. Pelos nossos não está funcionando. Queridos, capítulo 1 é precioso. Eu estava conversando com o irmão João essa semana, né? Às vezes nós lembramos de Jonas e pensamos no grande peixe. Foi realmente um milagre do Senhor, mesmo, né? Mas o livro é tão precioso porque esse capítulo 1 vai falando para a gente, peraí. Então Jonas teve uma decisão importante. O que ele falou para os marinheiros? Hã? Peraí, então o Jonas estava disposto a quê? A se sacrificar por aquelas pessoas. Olha isso, irmãos. Olha isso. Ah, pastor, mas ele sabia que Deus poderia salvá-lo? Eu sei disso. Mas até então a decisão do Jonas é: me joga no mar que é por causa de mim. Me joga no mar que é por causa de mim. Esse mar está revolto, ele vai parar somente. Esse mar só vai parar literalmente quando ele for parado. Não é porque ele não chegou em Tarsis. Ele não chegou em Tarsis. Diga-me. Sim, sim. Aquela ideia, irmãos, de tá bom, Senhor. Se é para salvar essas pessoas, eu já entendi tudo. Pessoal, é por causa de mim que isso tudo está acontecendo. Então, Jonas é um misto, queridos. Capítulo 1, se você leu em casa. Do capítulo 1 ao capítulo 4. É um misto. O Jonas está fazendo o serviço do Senhor. Ele começa não querendo fazer, daqui a pouco ele entende, daqui a pouco ele ora, daqui a pouco ele não entende de novo. Daqui a pouco ele entende, daqui a pouco ele não entende de novo. Ele tem essas oscilações. Bem que é o coração humano, queridos. Você é crente, eu sou crente. Quais lutas da vida? Poucas ou muitas? Muitas. Onde você está firmado? Sabe qual é a característica? É muitas vezes que a gente quer pegar o barquinho para Tarsis. Por que quando você ouve um princípio do Senhor, você fica relutante? É o seu desejo, o desejo do teu coração é pegar o barquinho para Tarsis. Mas Deus fala, peraí, você está errado disso aqui. Aí, ó, os seus pastores estão pregando para você isso. Você está ouvindo? Eu estou, mas eu creio dessa forma. Eu vejo de uma outra forma. Outra interpretação dessa pessoa, né? Não, é que a Bíblia... Por quê, queridos? Porque no seu coração há o desejo de fugir daquilo que Deus estabeleceu para você fazer. É isso, queridos. Diz, então, sim? Então, o interessante aqui, Jonas, é o seguinte, porque Jonatas, chamei de Jonas ali, né? O Jonatas falando do Jonas, né? Então, o interessante, assim, que o Jonas estava dormindo. Então, ao que tudo indica, o que parece, que ele entrou no barco decididamente, ele falou assim, eu vou sentar e vou chegar em Tarsis. E lá em Tarsis vou resolver minha vida.
Porque, se você prestar atenção no decorrer lá do capítulo 1, diz que chegou ele, o mestre de navio, ele disse que se passa contigo, agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Então, ou seja, há uma pergunta do mestre ali, né, que estava comandando ali, que assim, olha, todos aqui servem a um Deus. E é a característica das pessoas, né? Mesmo os ateus ali, eles creem na filosofia, do entendimento, do conhecimento, essa questão toda. Então, creem em algo. Deus nos fez criaturas adoradoras. Acontece que muitas dessas criaturas não adoram Deus. Elas adoram a si mesmas, adoram um ídolo e adoram o que for. E aí o que acontece, Jonas? O que está passando ali, né? Quando diz que lhe havia declarado, foi depois da pergunta. Então houve a pergunta primeiro. Entendeu? Houve a pergunta. Porque você parar para pensar lá, ele estava dormindo, eles chegaram, estava no sono, levanta e invoca o teu Deus, que assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Então eles não sabiam quem era Deus. Sabe por quê eu digo isso? Porque lá no versículo 9, o que diz? Ele lhe respondeu, eu sou hebreu. Aí sim eles passam a saber. Hebreu é o povo que mora onde? Nessa região aqui. Onde estava lá o Jope, né? Lembrando que Reino do Norte e Reino do Sul, a linha imaginária aqui, né? A linha imaginária aqui é Reino do Norte e Reino do Sul, porque nós já vimos essa divisão do reino. Mas ele falou assim, olha, aqui está o povo hebreu. Eu sou daqui. Eu sou desse povo aqui. Olha lá no versículo 9 lá. E temo ao Senhor, o Deus do céu, da terra. Nesse meio aí ele diz o Deus de quê? Que fez o quê? Fez o mar. Qual que está revolto? Esse aqui, ó. Imagina essa conversa, querido. Aquele barco. Eu temo esse Deus que fez tudo isso. Ó. Não estava numa sala de escola dominical. Estava no meio do mar. O Deus está fazendo esse vento todo, essa tempestade toda. Eu temo esse Deus. Porque a pergunta do mestre foi assim, que Deus é esse? Aí essa ideia do declarado ali, né? Então, na verdade, Lia, esse lançar sortes, né? Provavelmente eram pedras que tinham. Literalmente lançar sorte mesmo, igual dado. Um exemplo, igual dado. Então, exatamente. É isso que eu fico impressionado, queridos. Deus usou, provavelmente eram pedras, sabe assim, irmão? Por exemplo, pedras, exatamente como elas eram. Mas eram pedras que eram marcadas, né? E assim, por exemplo, sei lá, lançava pedra e se ficar as duas marcas, ia mostrar onde é que estava. Isso, é um exemplo do nosso dado. Como se fosse o nosso dado, né? Então, por exemplo, jogou o dado lá, caiu 2, número 1, né? Quem era? Esse 1 que está dormindo lá, né? A gente tem uma ideia. Deus usou até isso. Para deixar claro que era o Jonas. Deus usou até isso. E aí Jonas, quando diz lá, Jonatas, quando diz lá, então, os homens ficaram possuídos de grande temor, eles disseram, que isso que fizeste? Ou seja, uma questão de admiração. Como você fez isso, rapaz? Pois sabia que ele fugia da presença de quem? Do Deus dos hebreus. Do Deus dos hebreus. Ele falou que não era hebreu? Ele falou assim, eu sou hebreu. Eu temo ao Senhor que fez o céu, o mar e a terra. Eu sou hebreu. Eles se encheram de temor, porque falou assim, como você fez isso, Jonas? Como você fez isso? Porque eles sabiam, fugiam da presença do Senhor. Como ele tinha declarado o quê? Depois da pergunta. Como ele tinha declarado depois da pergunta. A gente vai conjecturar. Eu creio que sim. Por quê? Porque eles estavam num porto aqui em Jope. Então eles sabiam, né? Porque havia Reino do Norte, Reino do Sul. Eles sabiam que existia um Deus dos hebreus. Exatamente. É igual muitas pessoas hoje. Muitas pessoas falam de Jesus, conhecem Jesus, sim ou não? Não conhece. Não conhece. Elas falam de Jesus. Por isso que eu falo, irmãos, particularmente até citei isso uma vez, né? Às vezes quando tem na televisão,
somente televisão fechada, documentários sobre Jesus, né? Eu não gosto de assistir. Particularmente, uma coisa minha. Não estou falando que é errado, tá, irmãos? Particularmente, porque eles não conhecem Jesus. Como é que eles vão falar de Jesus? Ah, pastor, mas vai trazer o Jesus histórico. Sim, eu entendo tudo isso. Mas eu, particularmente, não gosto. Porque eu sei quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus. Mas muitas pessoas que dizem Jesus, ou Jesus, né? Tem algumas rezas até que repetem Jesus, 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 Jesus. Irmãos, questão esse relacionamento com Deus, essa vida com Deus, né? Então muitas pessoas falam do Deus dos evangélicos, mas não sabem quem é esse Deus. Né? Seu Marcos? Sim. Ah, tá. Entendi. Depois da declaração de que ele era hebreu de hebreu, ele está explicando para eles que esse Deus dos hebreus que fez tudo aquilo, o poder de Deus. Sim, sim. Queridos, bateu 2 vezes o sino, então é hora de parar, né? Vamos encerrar nossa aula aqui. Tá vendo, irmãos? Eu só vou fazer um parênteses aqui. Tá vendo como a palavra de Deus é preciosa? Tá vendo como não gosto de falar assim, vamos fazer uma devocionalzinha? Ali um texto pequeno ali, né? Fazer uma oraçãozinha. Oh, irmão. Resumir o livro de Jonas por deparar com um grande peixe. Fala isso no livro de Jonas? Fala. Livro precioso. Mas você não precisa responder. Já tinha pensado nesse sacrifício de Jonas? Você já tinha pensado que Jonas realmente entendeu que Deus fez isso com ele e ele estava disposto a morrer por eles? Pastor, mas ele cria que Deus podia livrá-lo? Creio que sim. Também creio que sim. Mas naquele momento ele estava disposto a morrer. Livro precioso. Capítulo 1 de Jonas. Hoje a próxima projeção era o Atos 18. Não vou voltar em Atos 18 em algum momento lá, que foi lido semana passada e a gente não viu, tá? Mas, queridos, continue lendo Jonas e leia Naum, os 2 livros, diferença de 100 anos um para o outro. Atos 18, tá bom? Livro de Atos 18. E depois, semana que vem, a gente dá uma olhada nesses textos. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado pela bênção de entender, Senhor Deus, que no nosso coração há o desejo de fugir dos mandamentos do Senhor. Pai, nos perdoe, Senhor Deus. Haja com a Tua graça no nosso meio, na nossa vida. Nós falhamos, Senhor. Nós falhamos. Nós queremos Te pedir perdão, Deus. Quando deliberadamente nós entendemos o princípio e fazemos o contrário. Pai, confronte o nosso coração, queremos ser servos obedientes. O Senhor sabe, o Senhor nos conhece muito bem, muito mais que nós mesmos, Senhor Deus. O Senhor sabe das nossas lutas, mas nós queremos, Pai, Te obedecer. Nós queremos crer na Tua palavra a cada dia, ajuda-nos, Senhor. O pecado tenazmente nos assedia, o pecado quer nos dominar, nós entendemos que ele não tem domínio sobre nós, mas é uma luta para nós. Nós desejamos pegar o barco e ir para Tarsis, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, o nosso pecado. Queremos obedecer ao Senhor no chamado que o Senhor tem para a nossa vida hoje. Queremos, Senhor Deus, exercer os papéis que o Senhor tem nos dado hoje com excelência, para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Nós somos falhos muitas vezes, murmuradores muitas vezes, reclamamos muitas vezes. Nos perdoe, Senhor. Nos ajuda, Pai, a obedecer a Tua palavra e seguir o Teu mandamento. Obrigado, Senhor Deus, por essa escola bíblica dominical, esse tempo tão precioso. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por nós entendermos, Senhor Deus, texto tão profundo como esse de Jonas. Faz com que simplesmente, Senhor Deus, não fique somente no nosso intelecto, mas tome o nosso coração e se reflita nas nossas atitudes. É isso que eu lhe peço, Senhor. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.